hoje de manhã que nós estamos com uma convidada também especial. Apresente para a gente essa convidada, por gentileza. Eu tenho a alegria de chamar agora para a nossa sala do SOS Família a educadora, psicóloga Vanessa Krominski. Ela tem feito um trabalho lindo com as famílias das escolas, as famílias da igreja, e ela tem dicas importantes. Doutora Vanessa, você já está aqui conosco? Boa tarde. Sim, boa tarde, tudo bem com Seja vocês? muito bem-vinda, é uma alegria receber você aqui no SOS Família da Associação Oeste Paranaense. Tudo bem? Tudo certo com a sua família? Tudo bem, graças a Deus nós estamos bem, dentro desse contexto todo que vocês estão trazendo. Estou aqui aproveitando também de toda essa live de vocês, aprendendo também, porque a gente está sempre aprendendo, sempre crescendo com tudo isso, né? E eu estou aqui pensando, né, como é que desculpa a minha expressão, assim, de Brasília, que eu estou aqui em Brasília, como é que essa galera está conseguindo administrar tanto conhecimento, tanta dica legal em um único dia? Eu quero entender como que vocês estão conseguindo processar todo esse aprendizado. Olha, o Espírito Santo vai ter que trabalhar na mente de vocês para vocês escolherem uma, duas, três dicas, não sei, mas para colocar em prática, você vai ter que se determinar a realmente aprender o que está acontecendo aqui hoje. Isso é uma overdose de coisas boas. Parabéns à Associação Oeste Paranaense. Realmente é uma bênção poder dar esse enfoque e essa possibilidade de aprendizado intenso para todas essas famílias. Parabéns aí, viu, gente? Doutora Vanessa, eu sei que depois de falar conosco aqui, você também pode continuar conversando com as famílias da nossa associação, que você tem um trabalho, um programa. Talvez você vai querer falar sobre isso mais tarde. Mas eu já vou dizendo a você que você pode continuar tendo os benefícios do SOS Família, aqui da associação, através da doutora Vanessa, depois que terminar o programa também. Tenho certeza que ela vai poder falar um pouco mais disso quando, então, terminar a sua apresentação. Doutora Vanessa, os momentos que Olá. se seguem são seus. Quero dizer que nós estamos muito felizes de recebê-la aqui conosco. E terminando o seu momento ali, onde a senhora vai trazer as dicas e as informações, nós estamos aqui com um punhado de perguntas para fazer para ti no final, que as famílias estão nos fazendo. Então, doutora, os momentos que se seguem, fique à vontade conosco. Ok, para vocês aí, tá tudo bem? A iluminação, vocês estão me vendo, ouvindo bem, que eu tô aqui em casa, tudo certinho. só tô confirmando. Ok, né? Então vamos lá. Todos vocês que estão aqui, parabéns, muito obrigado por me permitir chegar à sua casa, mas a gente vai ter que ter um pouco de conversa importante. Eu sou professora e eu vou explicar uma coisa para vocês aqui neste momento. Nós temos a tendência, o ser humano, de querer o como. Me diz o como fazer, por favor, me dá a receitinha pronta. A receita nem sempre funciona em todos os lugares, em todos os setores, porque contextos são diferentes, pessoas são diferentes, realidades diferentes, necessidades diferentes. Então, não vai adiantar a gente trabalhar diretamente o como. Eu vou dar a estrutura do que eu vou fazer aqui agora com vocês e tentem ver se vocês conseguem criar uma estrutura lógica na sua mente agora e no seu tempo, no seu espaço físico, para que você acompanhe essa lógica que nós vamos criar neste momento, combinado? Então, como que nós vamos trabalhar? Nós não vamos trabalhar o como em primeiro lugar, nós vamos trabalhar o porquê. Primeiro, nós vamos entender o porquê, rapidamente, e aí, logo em seguida, a gente começa a trabalhar as intercorrências, ou seja, que tipo de intervenções, para depois o como. Combinado assim? E aí, o como, ele pode ser muito amplo, que aí vai liberar depois para as mais perguntas. Nós vamos dar o como de forma geral, aquilo que realmente que dá para se trabalhar no geral, com todos, todas as famílias. Combinado? Então, o que eu vou conversar com vocês? Eu vou conversar com vocês agora como retirar as máscaras nos relacionamentos durante essa fase de isolamento social. Aí vocês vão dizer assim, Vanessa é louca? Vai tirar as máscaras, vai todo mundo pegar Covid. Opa, calma, vocês vão entender por quê. Com essa história da gente ter que usar máscaras físicas, certo? Fora, socialmente, e dentro de casa nós retiramos as máscaras, algo aconteceu também no sentido não só físico, mas cognitivo, emocional, psicológico, em todas as outras áreas, que é o seguinte, nós usamos máscaras socialmente para fora,
mas dentro de casa as nossas máscaras caem e os problemas aparecem. Enquanto está aqui muitos de vocês lutando para o melhor, vocês sabem que também tem muitos problemas acontecendo e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre isso. Eu vou compartilhar, então, a tela e vocês venham comigo, participar comigo nesse momento, para vocês entenderem esse contexto do porquê e não como. Nós vamos começar com o porquê. Primeiro, nós somos frágeis, frágeis. Deus nos fez frágeis, certo? Nós temos as fragilidades humanas. Eu até conto aquela historinha dos cientistas que foram convocados para fazer um concurso de lançamento de foguetes com ovo dentro. Quem conseguisse lançar o foguete e aterrissar, e esses eram campeões. E lógico que não foi fácil, porque o ovo é o quê? Frágil, certo? O ovo é frágil. E aí, lógico que essa força de mudança, né, de estática, e tudo isso que vai acontecendo com o ovo, ele pode se quebrar. Assim somos eu e você, com todas essas mudanças acontecendo, todos esses rompantes acontecendo, nós somos frágeis e nós podemos nos quebrar. Nós temos fragilidades físicas, que está bem claro que um Covid, um simples vírus, fez tudo isso com a humanidade. Nós somos frágeis fisicamente. Nós somos frágeis materialmente. Exemplo, se você não trabalhar, se você não tiver o seu emprego, você vai faltar comida em casa, certo? E nós somos frágeis emocionalmente. As fragilidades emocionais, elas não são percebidas, porque elas estão internas. Isso é mais sério ainda, porque ela cria um problema cada vez maior, e a gente acaba adoecendo e pode levar a sérias consequências, tá certo? E tem a fragilidade espiritual, que é outra também, que é imperceptível aos olhos, mas ela é percebida nas ações, certo? Todas essas fragilidades, elas acontecem o tempo inteiro. Mas se eu sou frágil, se nós somos frágeis, o que a gente faz? Quando algo é frágil, por exemplo, você tem uma encomenda frágil, o que você faz com ela? O que o correio faz, por exemplo, quando vai encaminhar uma encomenda bem frágil? O que ele faz conosco? Cobre, né? Isso, faz todo aquele procedimento, é plástico bolha, é isopor, aquilo todo, né? Quando você está machucado o dedão, o que a gente faz? A gente tenta cobrir, proteger para ninguém machucar, porque senão parece que todo mundo mexe sempre onde está machucado. Por essa razão, as pessoas, muito antes da pandemia, e as pessoas no geral, no mundo, usavam máscaras. E que máscaras são essas? Máscaras como meio de proteção. Não era falsidade, não era isso. Não é somente uma fuga. Na verdade, é tentar se proteger para não demonstrar suas fragilidades. E o resultado disso era o distanciamento. Gente, antes já havia o distanciamento, as pessoas já estavam distantes uns dos outros, as famílias já estavam distantes umas das outras, os filhos ficavam mais tempo na escola, as pessoas ficavam muito tempo no trabalho, muito tempo nas atividades sociais, e a gente estava já distantes uns dos outros porque estavam muito próximos, certo? Do social, da tecnologia e dessas máscaras todas que nós usávamos. Aí agora, com o distanciamento social físico, houve um outro tipo de distanciamento, houve uma revelação do que realmente acontece na nossa vida. Aí vocês vão falar assim, peraí, Vanessa, você está dizendo o quê? Você está dizendo que esse distanciamento social fez a gente se aproximar, isso é bom? Só tem um problema, que houve a necessidade de tirar as máscaras. E quando tem que tirar as máscaras, isso é um problema. E aí vem aquela história, para quem já estudou, vamos lá, quem lembra do Platão que falava do mito da caverna? O mito da caverna era o quê? Eram aquelas pessoas que estavam presos dentro de uma caverna e eles só podiam ver as sombras que as pessoas faziam atrás de uma fogueira. E eles achavam que aquelas sombras era a realidade total da vida, aquilo era a vida para eles, certo? E ali Platão trabalha o mito da caverna, que nós, às vezes, não vemos o que é realmente real e o que é realmente a vida. E nós estamos vivendo de novo o mito da caverna, sabe qual é? Nós estamos dentro de casa, vendo somente o quê? As sombras que estão acontecendo nas redes sociais, nas mídias, nos jornais, nas televisões. A gente não consegue mais ver o que é vida real. Nossa, sério isso, né? Não fiquem bravos comigo. Mas é isso mesmo, a gente começou a ficar dentro de uma caverna, pode ser a sua própria casa, pode ser a sua própria família, a sua própria realidade, e que nós começamos a viver esse mito da caverna.
que eu só vejo aquilo que me é mostrado e não aquilo que é realmente real. Eita, não quero machucar, mas quero trazer um porquê que nós estamos precisando mudar algumas questões em nossas histórias. E aí nós começamos a servir as máquinas. As crianças estão passando muito tempo servindo as máquinas, nós também. Muitos de nós não conseguimos ir dormir sem o celular, a gente não consegue mais ficar longe da tecnologia, porque é como se fosse assim, eu estou em casa, eu vou fazer o quê? Aqueles que trabalham home office têm que trabalhar na tecnologia, muito bem. E aqueles que precisam sair também precisam da tecnologia. Eu sei que nós precisamos disso, mas a gente não tem que servir a tecnologia, e muito menos as crianças. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Entender como aconteceu e como está o novo sistema familiar adaptado ao período de distanciamento social é o primeiro ponto mais importante aqui. Por quê? A gente já estava trabalhando muito numa correria, numa situação bem pesada, mas agora o sistema familiar mudou. Vocês perceberam? Que agora alguns têm que trabalhar home office, outros saem, outros podem ficar, as crianças não saem mais para ir para a escola. Então, o sistema familiar agora ele está adaptado ao seu período de distanciamento. E a adaptação não é fácil nem para mim, nem para ninguém, muito menos para as crianças que não têm uma compreensão desse todo, certo? As crianças são as que mais sofrem nesse período e a gente acha que eles, na verdade, são os que dão mais trabalho. Eles dão mais trabalho porque eles mais sofrem com tudo isso. E aí, a família já estava vivendo uma sobrecarga. O que aconteceu conosco? A sobrecarga só está pior. Por quê? Porque trouxe toda essa demanda para dentro de casa de novo e aquilo que estava mascarado pela correria, pela coisa toda que a gente vivia, ela agora se revela. A nossa sobrecarga é muito grande. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. São tantos detalhes, tantas coisas que a vida vem, que a gente não sabe exatamente o que é necessário. Por essa razão, eu pergunto para vocês assim, é importante suprir as necessidades. Eita, peraí, como assim? Diante de toda essa sobrecarga, você não vai dar conta de fazer tudo, ninguém vai dar conta. Nem as crianças vão dar conta de tudo, nem você, pai ou mãe. Você pode ser fantástico, você pode ser uma pessoa que está buscando muito, mas sempre vai ficar alguma coisa para trás. E aí, como escolher? O que fazer? É importante suprir as necessidades. Sabe o teórico da psicologia, o Maslow, chamado Maslow? Ele fala sobre essa pirâmide das necessidades. E agora, nesse período de pandemia, essa pirâmide vai ser realmente necessária. Por quê? Ele fala o seguinte, que nós, primeiro, priorizamos ali a base da pirâmide, que é as necessidades fisiológicas. Dá uma olhadinha ali, ó. Depois vem a necessidade de segurança social, estima e realização pessoal. Mas a tendência natural, e que tem vivido toda a sociedade é suprir só as necessidades fisiológicas. Vamos dar o que comer, vamos tomar banho, vamos estudar, vamos fazer o basicão, certo? Muito bem. Só que as outras áreas são negligenciadas. Isso é um problema muito sério, porque quando a gente deixa de priorizar segurança social e assim por diante, isso eu não estou falando só para as crianças, não. Olha lá, os aspectos fisiológicos é respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Essa parte fisiológica, ela precisa estar suprida? Sim, mas todas as outras são importantes e que eu diria que todas as outras acima, como amizade, família, intimidade sexual, segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, e todas as outras acima, elas todas se resumem em atos de amor. Aí vocês vão falar, como assim é? Aí, qual é a minha necessidade hoje? Qual é a necessidade da minha família? É que se supra não só o fisiológico, que se supra mais ainda. Todas as outras áreas precisam, porque agora é que nós precisamos estar com todas as nossas necessidades supridas, porque senão nós não vamos dar conta. Quem está na crise precisa de necessidades serem supridas para dar conta de tudo isso. Pensando assim, muitos de nós passamos a não suprir as necessidades e querendo resolver, fazemos isso. Começamos a deixar as nossas inseguranças e as nossas máscaras caírem de uma forma que a gente se expressa sendo o quê? Autoritário. Ao invés de saber lidar com tudo isso e suprir as necessidades, como eu coloquei ali antes, a gente passa a ser autoritário. Ao invés de dirigir ordens, conversar, determinar regras, a gente passa a ser autoritário uns com os outros em casa.
Parece que fica uma guerra de poder, né? O outro é crítica. As críticas entre casais, entre pessoas, entre as crianças aumentaram significativamente. Se antes já existia, agora que tudo isso está em casa, a gente tira a máscara em casa, a gente começa a mostrar. Então, os fracos condenam, os fortes compreendem, os fracos julgam e os fortes perdoam. Então, crítica é uma outra falha e negligência das necessidades. E aí o outro, gritos, né? Meu Deus. Aí vocês vão falar assim, não, Vanessa, minha família jamais acontece isso. Amém, amém. Mas eu tenho que ser sincera e eu tenho que ser realista de que, com essa história, que as pessoas tiveram que passar mais tempo em casa, os problemas familiares e os problemas internos nós foram revelados. Muitas pessoas começaram a mostrar-se como aquilo que está ruim dentro de si, começam a gritar uns com os outros, os irmãos começam a gritar, e os gritos passam a ser uma coisa muito constante agora entre nós. A violência familiar aumentou significativamente. Aí eu vou dizer, não, nossas famílias cristãs não passam por isso. Passam sim, porque nós somos seres humanos. Deus cuida de nós, cuida, mas também nós precisamos entender o que está acontecendo conosco para que Deus possa nos trazer soluções. E aí vem ameaças. Nossa, é o que mais tem acontecido. Como eu não sei regular, eu não sei entender essa nova situação, essa nova dinâmica da minha vida e da minha família, eu, ao invés de explicar tudo isso, ao invés de trabalhar tudo isso, eu ameaço. As ameaças causam nas pessoas um medo, uma necessidade de obedecer por medo e não por amor, e vai retirando de nós muitas coisas. E, mais uma vez, as necessidades são negligenciadas. As crianças são as mais ameaçadas. Tem mulheres também sendo muito ameaçadas neste momento? Com certeza. E os homens também, né? Eu tenho certeza disso, que tem mulheres que ameaçam muito também. E, assim, tem um fator importante. Como se os problemas aparecerem, vai acontecendo o quê? Rejeitar. Tem uma questão da rejeição. Você fala, mas esse menino não para, ele quer tanto a minha atenção, e às vezes você não está bem com seu esposo, você não está bem, não está lidando com tudo isso muito bem, você não sabe o que vai ter para comer, você está preocupado com outras coisas. A sua tendência, ao invés de entender tudo isso, é fazer o quê? Rejeição. Isso é tudo isso que está acontecendo conosco. Aí vocês vão falar assim, ai, Vanessa, o que vai fazer com isso? Você vem trazer aqui, eu vim trazer problemas para vocês? Não. Pronto. Entenderam, então, o porquê? Esse porquê está claro para todos vocês? Então, agora que vocês perceberam que nossas famílias todas estão precisando de ajuda, estão adoecidas com todo esse contexto, nós vamos para um próximo ponto. O próximo ponto é como fortalecer o sistema imunológico da sua família. Vamos lá? Porque para você retirar as máscaras e não adoecer mais ainda, e não ficar prejudicado, você precisa fortalecer o sistema imunológico. Vocês estão prontos? Eu vou dar agora as vitaminas para fortalecer o sistema imunológico. Quando começou a história do Covid, as farmácias esvaziaram as vitaminas C, né? Eu fui comprar vitamina C, não tinha na farmácia, eu falei, nunca vi isso. Porque as pessoas ficaram desesperadas em fortalecer o seu sistema imunológico, seu sistema de defesa. Vamos, então, fortalecer o sistema de defesa da sua família? Estão prontos? Vamos lá? Atenção, senhores passageiros, com destino a fortalecer o sistema imunológico da sua própria família. Vamos comigo agora e vamos lá. Primeira vitamina que eu quero oferecer para vocês. Qual seria? Vitamina A, de atenção. Prestem atenção. Atenção positiva e direcionada, pelo menos 15 minutos por dia. Se você falar, mas eu dou atenção. É atenção olhando no olho. Só 15 minutos por dia faz uma diferença muito grande na vida de todos os membros da família. Maridos, largue todos os celulares e todas as coisas. Olha no olho da sua esposa. Olhe para ela e fale com ela. Fale com seu filho. 15 minutos, gente, pode contar no relógio. Passa rápido e faz muito bem, tá certo? Combinado? Muito bem. E o outro? Vitamina B, beijos e abraços todas as noites e manhãs. Faltou a palavra manhã, mas é isso mesmo. Beijinho e abraço fortalece muito o sistema imunológico da família. O tanto que você conseguir, olha, amor demais nesse sentido não faz mal. Beijos e abraço constantemente, abraço, aperte, faz de conta que é o último dia que você tem com a sua família, que você não vai vê-los nunca mais.
Faz de conta que todos os dias são as últimas horas e os últimos minutos que você tem com a sua família. O que você vai querer fazer? Você vai querer abraçar, beijar toda hora, você vai querer valorizar, você vai querer fazer muitas, certo? Então, vitamina B para as famílias. Próxima, vitamina C, carinho e companheirismo. Ser carinhoso em atos, gestos, em palavras com todos da casa. Não é com um e com o outro, não, em todos os momentos. Dê carinho o tempo todo, a todo instante. Isso vai fortalecer todo o sistema imunológico de toda a família. Assim como uma boa alimentação, ela regada de carinho, ela parece ter um sabor melhor, não é isso? Então, olha lá, olha o que Martin Luther King diz. Temos de aprender a viver juntos como irmãos ou perecer juntos como tolos. E aí, aqui, ó, meus companheiros, ó, meus cúmplices. Ser companheiro é ser amigo, é ser cúmplice. É você se importar com os sentimentos e com a vontade da pessoa a quem ama. Eu tinha que fazer propaganda dos meus, né, gente? Esses são meus 3 filhos. Isso aqui era um dia que eu estava deitada na minha cama, eu não estava bem, e os 3 vieram para serem meus companheiros e disseram que era para cuidar de mim. O caçulinha ali, o de cima, ele me dá beijo e diz que é para me dar forças. Que o beijo dele me cura e me dá forças. A minha filhinha, ela me abraça e ela faz orações para mim, que me melhora também. E o meu mais velho me dá toda uma estrutura de cuidado também. E a gente se cuida. Somos cúmplices nisso. Eu tinha que fazer propaganda. São lindos, não são? Quer dizer, eu sou coruja. Não precisa dizer que eles são lindos, mas são os amores da minha vida aqui. E aí, vamos para o próximo. A última, não, acho que é a penúltima, mas a mais amarga de todas as vitaminas. Essa é amarga, ninguém gosta, ela é difícil e as pessoas não gostam mesmo, que é a vitamina D, da disciplina. Nós temos dificuldades com a disciplina. A gente começa uma coisa e não vai adiante. A gente não consegue determinar horários. A gente não consegue determinar o que precisa ser feito. Você começa a se disciplinar, dizendo, não vou gritar com os meus filhos, não vou criticar, não vou fazer isso. E, de repente, você já está fazendo. Então, se discipline, não o outro, mas discipline você mesmo. Essa é a mais amarga de todas as vitaminas. E aqui nós temos a vitamina E, que é uma que a gente esquece muito, que é o incentivo, e ele é sempre necessário, uma vitamina muito boa, especialmente para o coração. O estímulo ou o incentivo, ele precisa haver dentro da família, certo? E aí vem, assim, o envolvimento e amor, a dupla infalível para desenvolvimento das nossas famílias. Eu vou aqui agora trabalhar com vocês, já que vocês estão fortes, preparados, eu vou dizer aqui agora que eu já percebi que vocês já falaram nas lives, e aí que passaram, eu vi nas dicas de vocês, e eu só vou fazer aqui, na verdade, a costura, vamos dizer assim, só complementar aquilo que vocês já falaram durante o dia. Então, qual é a perspectiva didática para as famílias para esse processo de aprendizagem? Primeiro, entender que nós mudamos de perspectiva, nós não estamos no mesmo jeito, nós precisamos mudar a nossa perspectiva de mundo. Todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, comece a ver o seu ponto de vista agora dentro dessa perspectiva que você está agora. Esse período de adaptação para todos os membros da família, tá ok? É difícil para você? É difícil para todos. Criatividade, é isso que vocês falaram muito. Vocês vão ter que criar, perceber, inovar, dar atenção, colocar limites, nem de mais, nem de menos, e flexibilidade. Tem famílias que têm limites demais, tudo muito exageradamente dentro dos detalhes. E outros que têm flexibilidade demais. Vamos tentar botar um equilíbrio aí entre limites e flexibilidade? Eu explico isso melhor para vocês. Equilíbrio do tempo. Parar e repensar a rotina familiar. Sentar e falar com todos da casa. Ó, papai está trabalhando de tal hora até tal hora, mamãe está trabalhando assim, 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 tal hora até tal hora, você vai ficar trabalhando tal, tal, tal. Explore todos esses horários de todos os membros da família. A titia está fazendo isso, 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 a vovó está fazendo... Todo mundo vai ter uma rotina, então coloque num quadro toda essa rotina. Tenha tempo de leitura, que isso faz muito bem. Tempo para exercícios físicos, tempo para socialização, mesmo que seja virtualmente. Tempo para brincar, eu vi aí que vocês colocaram, muitos estão colocando brincadeiras, isso é ótimo. E tempo para sentir suas próprias emoções. Tempo para chorar, para sorrir, que é o que a Bíblia pede, né? E aí, receitinha didática para o desenvolvimento. Estar disposto a aprender. Agora é hora de você aprender, pai. Tudo que você aprendeu, você vai jogar fora, você vai recomeçar. Entendeu? É isso mesmo. Você vai tentar propor tensões equilibradas, façam acordos, como já foi dito aí para vocês. Ser afetuoso e se envolver.
ser um ser pensante e ajudar pessoas, ou seja, não vai no ritmo alucinante sem pensar no que está fazendo. Pare, pense e goste de ajudar as pessoas. Promova essa ajuda às pessoas que precisam, que isso vai fazer bem à sua família, tá bom? Não faça o tempo de ensino um fardo. E aí eu quero trazer essa perspectiva aqui. As mães vão me amar agora, eu acho, porque eu pensei muito sobre isso e eu quero ajudar muito vocês. As famílias estão assim, ó, a mãe precisa trabalhar ou o pai precisa trabalhar, e agora, o que eu faço? Ou a gente está no computador, ou a gente está online ou offline. Online é que você está ali interagindo com outras pessoas. Então, quando você está em casa, você está house, casa, né? On house ou off house? Peraí, você está em casa, está trabalhando. Seus filhos te olham ali no computador, mas eles estão vendo a mãe em casa. Para ele, você está on house. Para você que está trabalhando, você está off house. Eita, e agora? Isso é confuso na sua cabeça e na cabeça dessas crianças e de todo mundo que está ali se relacionando. Por quê? Como é que eu vou fazer isso? Até sugiro uma plaquinha. Ao invés de você amarrar seus filhos como essa mãe fez, né, e tal, comece a fazer isso. Olha, filho, a gente está em casa, eu estou em casa, mas em alguns momentos eu vou ficar off house. Que é isso? É que eu não estou ligada à nossa casa, eu estou ligada a trabalho, tá certo? E aí, em momentos que eu desliguei de lado o trabalho, eu vou ligar o on house, que aí eu estou realmente com vocês. E começar a trabalhar isso. Vocês entenderam, meninas? Olha que interessante. Os homens também. Para as crianças, eles ficam assim, peraí, celular despertando, eu tenho que estudar, a mãe tem que trabalhar. E o isolamento social? A criança não entende o que está acontecendo, a gente tem que explicar. O bebê não sabe o que está acontecendo. Então, ele não entende o que é esse on house ou off house. Eu estou ou não estou em casa? Isso a gente vai precisar delimitar, tanto na sua mente, talvez com plaquinhas verdes, plaquinhas de várias cores, para explicar qual é o momento que você está, porque senão a criança não entende explicar isso, e eles também, porque na hora que eles estiverem estudando, eles estão o quê? Off house, eles estão agora na escola, não é isso? Então, quando eles estão conversando com vocês, que vocês ficarem juntos em refeição, vocês estão on house, entende? Isso talvez vai ajudar a conceituar isso melhor. Para terminar aqui com vocês, monte uma agenda semanal de estudo, junto com a criança, estabelecer horários. Organize um espaço para os estudos e materiais para eles e para você. Você não fez o seu escritóriozinho de trabalho? Faça para eles também. Deixe os relógios visíveis, porque a gente perde a noção de tempo quando a gente passa muito tempo dentro de um ambiente interno, tá certo? Dentro de um ambiente fechado, a gente perde a noção de tempo. Busque equilíbrio entre presença e responsabilidade, tá certo? Esteja presente, mas também seja responsável. Lembre-se da boa alimentação e da rotina de sono, isso faz toda a diferença para o humor e para a saúde física e mental da família. Estabeleça horários para diversões após cumprir as responsabilidades. E aí, como que você vai tirar a máscara, gente? Se estamos frágeis e sem força, sem proteção, e se está tudo dando errado, para as famílias que estão com dificuldade, Pedro nos dá a receita. 1 Pedro 5, verso 10 e 11 diz: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que esse texto diz? Que quando o termo, olha só, o termo aperfeiçoar possui a ideia de consertar peças fracas ou quebradas. Nós estamos frágeis e quebrados neste momento, então vamos aproveitar o que o texto bíblico diz. Vamos nos aperfeiçoar, firmar, tornar firme, sólido como granizo, rígido como fibras, forte como aço temperado. É isso que Deus quer fazer conosco agora. Fortificar, remover a flacidez, trocar a fragilidade pela estabilidade. Agora é hora de ter estabilidade, tá? E fundamentar, é a ideia de lançar um alicerce, um legado. Agora é hora de você deixar o legado para a sua família. E aí, Jesus quer retirar todas as nossas máscaras e nossos problemas, nos dando esperança de proteção para a eternidade. E é isso que eu tinha esse recado para falar para vocês. Estou livre agora para responder. Vocês entenderam, então, o porquê? Eu dei um pouquinho de regras gerais e também dei para vocês um pouco do como.
e como Deus pode aperfeiçoar nossas famílias. Agora estou livre para as perguntas, fiquem à vontade, tá ok? Muito bem, doutora Vanessa, que preciosas dicas. Eu espero que os pais que estão assistindo estejam com um bloquinho de anotações, anotando para não esquecer essas dicas valiosas. E a Paula Cristina, ela nos escreveu perguntando o seguinte: como resolver isso? A maior dificuldade que ela percebe é fazer do sábado um dia especial, como era quando não estava em pandemia. Ela tem uma filha de 4 anos e percebe essa dificuldade, porque tudo mudou. Tem uma dica para ela também, doutora? Ah, tem sim. Inclusive, a gente fez uma escola de pais aqui em Brasília especificamente sobre o que fazer no sábado para que ele continue sendo um dia especial nesse período. Vamos lá. Várias dicas você pode fazer, principalmente como ela tem 4 aninhos. Uma coisa importante: tenha um presente especial para ela brincar nesse dia, tá certo? Compre um presentinho, um brinquedinho, algo especial para ela receber ao pôr do sol. E ela vai passar o dia brincando com esse brinquedo novo que ela recebeu, que ela vai sentir que é um dia especial, mesmo ela não tendo que ver os outros amiguinhos, certo? Outra coisa que você pode trazer também é, se você tiver um parque, apesar que alguns parques ainda estão fechados, ou algum lugar que tenha natureza, você leve para a natureza para refletir ali sobre o amor de Deus. Uma coisa que a gente faz aqui, mesmo antes da pandemia, para tornar o sábado um dia especial, porque a gente conta que é o aniversário da criação. Então, o que acontece no aniversário da criação? Todo dia de aniversário, a gente ganha presente, não é isso? Por isso que a gente dá presente. E, geralmente, nós fazemos um bolo. Ou a gente compra um bolinho pronto, ou eu chamo as crianças para a cozinha e a gente faz um bolo de aniversário da criação. E a gente passa o dia comemorando a criação. O que você faz no aniversário? Então, coloque balões na casa, coloque coisas de comemoração, para ela sentir que você está comemorando alguma coisa muito especial e você dizer: nós estamos comemorando o aniversário da criação, o aniversário da terra. E faça isso todos os sábados, para que ela sinta que os sábados são realmente um dia especial de comemoração. E você vai criando, sempre pensando: o que eu faria num aniversário? Para um aniversário ser bem legal. E vai criando essas estratégias. Aqui em casa, nós temos uma caixa, que é a caixa do sábado. Eles brincam, eles pegam os brinquedos específicos para o sábado. E a gente senta no chão, brinca com eles e vai brincando. E você pode fazer uma caixa de lençóis e coisas para montar coisas do tempo bíblico e eles fazerem encenação. Eu aqui também faço o seguinte: a gente senta no sofá e nossos filhos fazem um culto para a gente. Fala para ela pregar, para ela cantar, quem vai fazer, simule a igreja dentro de casa para que ela sinta que ainda está acontecendo aquela rotina do sábado. Isso vai fazer muito bem. E se caso ela tiver amiguinhos, promova um culto no Zoom, promova um culto virtual para ela também participar. O tempo de tela não é muito agradável para as crianças muito tempo, até porque elas já estão nesse tempo de tela. Então, tente fazer coisas diferentes assim, tá? Então, crie alternativas criativas de você pensar. É um dia especial. É como se fosse um aniversário. O que você faz no aniversário de bem legal? E aí, comida diferente, coisas diferentes. Aí você vai fazer atividades diferentes com eles, que é brincadeiras. Olha, gente, é lícito brincar nos sábados, certo? Por que a gente vai brincar? Porque quando a criança brinca, ela se aproxima de Deus, certo? Se ela está feliz, você vai falando: por que você está tão feliz? Quem te deu esse presente? Quem te deu a alegria? Deus, gente. Isso é lícito fazer aos sábados. Brincar com sua família, com a sua filha, e fazer com que ela sinta esse poder de Deus na sua vida ali todos os sábados seria ótimo. A gente aqui coloca balão, faz bolinho, a gente cozinha com as crianças, a gente manda mensagem para a família, faz cartõezinhos para mandar para outras pessoas, a gente coloca coisinhas na caixa do correio para brincar que vai chegar em alguém, assim por diante. Cada sábado a gente cria uma situação diferente e eles vão gostando muito do sábado, e eles gostam do sábado. Que legal, doutora Vanessa. Quanta dica especial. O sábado já é um dia maravilhoso, né? E você poder torná-lo esse dia especial para as crianças vai fazer com que elas gravem na mente, no coração, que nós temos um Deus de amor. E isso é muito importante. Amém. Doutora, tem mais uma pergunta aqui da Ana Paula Espíndola. Ela diz o seguinte: ela trabalha em home office
E ela tem uma filhinha e ela diz assim, ó, uma das principais dificuldades que eu tenho é dar a atenção que ela precisa, porque está em home office, mas a criança faz de tudo para chamar a atenção dela enquanto ela está trabalhando. Então, ela está encontrando um pouquinho de dificuldade. Ela dá atenção nos momentos que ela tem como dar atenção, mas a criança passa o dia todo tentando chamar a atenção dela. Que dica você pode dar? Porque isso gera também um desconforto para a mãe, porque a mãe não pode largar o que ela está fazendo, né, para dar atenção para o filho. Tanto a mãe quanto o pai também passa essas situações dentro de casa. Sim. É difícil, gente, para uma criança ver você em casa e ela entender que você não está completamente à disposição dela. Porque antes era assim, quando você estava em casa, você era dela, certo? E a criança, ela não tem essa percepção que você está, aquilo que eu falei, off house, né? Você não está em casa, você está ali, mas você está trabalhando. Então, algumas dicas que eu vou trabalhar contigo, depende da idade. Se a criança é muito pequenininha, você vai ter que criar como se fosse um escritório de trabalho para ela ao seu lado, ali por perto. Como que seria um escritório de trabalho para uma criança? Diz aí. Como que a criança aprende ou como que ela trabalha? Ela trabalha brincando, certo? Então, várias vezes, muito antes da pandemia, como eu faço doutorado, às vezes eu tenho que passar horas ali escrevendo e eu tenho que ficar distante do meu filho. E o meu filho mais novo, ele traz as coisas dele, ele fala, mãe, aqui vai ser o meu escritório, do seu lado. Tá bom. Ele, com 4 aninhos, já fazia isso. Ele ficava ali do lado e eu dizia, aqui esse é o momento da mamãe, esse é o seu momento. Eu não te atrapalho e você não me atrapalha. Combinado assim, a gente tenta fazer dessa forma. Muito bem. Dependendo da idade da criança, se ela tem, assim, 3 aninhos, menos de 3 aninhos, ela não vai ter essa compreensão que você está trabalhando. Então, para que ela entenda isso, você talvez vai ter que colocar ela num ambiente cheio de estímulos para ela, que ela consiga ter uma autonomia de brincar sem você. Dela estar alimentada, fralda trocada, ela está com todos os requisitos fisiológicos supridos. Se ela não tiver nenhuma necessidade para ser suprida, ela vai dar conta de passar mais tempo ali brincando de coisas que envolvam a atenção dela. E aí sim, se você tem um outro ambiente, tem alguém para brincar com ela enquanto você está no seu home office, era o ideal. Se você não tem, você vai ter que deixar num ambiente que ela possa te ver. Por quê? Aí você fala, mas Vanessa, se ela me vê, ela vai ficar me chamando toda hora. Não, calma. A criança, ela precisa se sentir segura que você está por perto, que você está ali por ela. Então, mesmo que você não possa, por exemplo, parar e olhar para ela, às vezes acontece muito isso comigo, às vezes eu estou fazendo uma live e meu filho está aqui do meu lado. O que eu faço? Ao invés de parar a live, ao invés de me desconcentrar, eu dou a minha mãozinha aqui, ó, sem vocês perceberem, eu dou a minha mãozinha aqui para ele, fico fazendo carinho na mãozinha dele, para ele saber que eu estou por perto, que eu estou com ele. Dependendo da idade, é necessário fazer isso. Se ele for um pouquinho maior, dependendo da idade da criança, você já pode fazer essa divisão, essa estrutura, né, de fazer o seu cantinho de home office, coloca, ensina isso, faça uma plaquinha mesmo, sabe? Off house e on house, para eles entenderem. Coloca uma plaquinha assim, sabe? Um crachazinho no seu peito, assim, carrega. Quando você tiver off, você vira, para ele saber disso. Quando você tiver on em casa, você vira, ele vai saber. Os maiores vão adorar essa ideia, tá certo? Aqueles que já têm uma leitura, eles vão conseguir entender isso perfeitamente. E aí, dê as atividades deles, porque eles também têm coisas para fazer e eles precisam estar com essa autonomia de estarem brincando. A criança, se ela está te exigindo, está te chamando, é porque ela não está suprida. Uma sugestão, mãezinha, se ela está te pedindo muito, se ela está exigindo muito a sua atenção, largue tudo que você está fazendo, vá para o chuveiro ou para uma banheira bem quentinha, faça o barulho do útero, pegue ela bem quietinho, pertinho de você e conte para ela como era bom ela estar na sua barriga. Vai para a cama e comece a fazer o barulhinho e contar para ela como você a ama e tudo. Pronto, até ela dormir. Isso vai trazer para ela de volta uma segurança que ela vai parar de ficar chorando toda hora por você, porque ela vai entender que você está com ela. Às vezes é um fator de insegurança que você alimentou sem você saber o porquê, tá certo? Então, depende muito do contexto e da idade. Espero que eu tenha ajudado o seu contexto, espero que tenha sido a sua demanda, tá ok?
Vanessa, a Janice fez um Oi. comentário aqui no chat falando sobre tarefa escolar. Ela comenta que não são poucas e, de fato, os pais estão ficando enlouquecidos com as tarefas Verdade. escolares. Na sua palestra, nós ouvimos você falando um pouquinho sobre não tornar a educação um fardo. Dá uma Isso. dica bem pontual para os pais a respeito disso. Como eles lidarem com essa nova realidade da escola estar dentro de casa. Lembre-se, gente, ninguém vai dar conta de tudo. Nós estamos numa outra realidade. Nós não estamos num ambiente favorável para ter todo o conteúdo. O conteúdo não é o mais importante agora. O que é mais importante é manter o processo de aprendizagem. O que é uma sugestão para isso ser um pouco mais leve, para ser mais leve, faça no sentido para os pequenininhos, façam como se fosse brincando de escolinha, coloca os bonequinhos para brincar junto, coloca como se fosse uma brincadeira. Para os maiores, a ideia é você fazer o seguinte: aquilo que a criança está achando difícil e que está difícil para você também, ao invés de você se estressar, querendo ensinar, e ao invés de você estressar seu filho cobrando isso dele, anote e depois envie para a escola. Quando tudo isso terminar, esse conteúdo vai ser recuperado de alguma forma. Fique tranquilo. Selecione o que é possível. Você não vai dar conta de fazer todas as tarefas. Toda essa sistematização que a escola dá é porque é obrigação da escola fazer isso, porque era isso que ela fazia e ela tem que continuar fazendo. É a sistematização. Mas você, como pai agora, vai ter que fazer uma seleção e entender o seu filho, sendo especialista do seu filho, e não precisa fazer tudo. Você vai selecionar aquilo que realmente dá para fazer e aquilo que não dá para fazer, porque senão vira um fardo, tá certo? Vira um problema ao invés de ser uma solução. Então, selecione e entenda a demanda do seu filho. Se ele está gostando de fazer, continue. Se ele está se rejeitando, dá um intervalo, dá uma comidinha, dá uma brincadeira e assim por diante. Falar nisso, queria falar sobre essa questão da comida. A gente, não sei se alguém vai fazer essa pergunta, porque eu acho que algumas pessoas falaram que as crianças estão comendo muito, né? E eu queria responder isso também. Mas é nesse sentido, cuidado, tá? Legal, legal. Olha só, chegou aqui, o pessoal, eles comentam, né? Porque o pessoal tá todo em casa agora. As famílias, você falou do carinho e tal, e os filhos têm que ver. Só que surgiu uma pergunta muito interessante. Você estava comentando ali que as vitaminas, até o Darciano colocou aqui, que graças a Deus as vitaminas sempre presentes em nossa vida familiar aqui em casa. Amém. Mas a Janice fez uma pergunta interessante para você. Vanessa, meu filho tem muitos ciúmes de mim com meu esposo. Já conversei sobre isso com ele. Que dica você me daria? Porque aí não vai fechar, né? Ficar dando uns beijinhos ali, é bom que a família veja, mas o filhinho tá com ciúme. Tadinho, né? É menino, né? O menino vai disputar a mãe com o pai. Isso é natural. Ele quer a mãe só para ele. Isso é natural. Isso é na sua casa e é para ser normal em todas as outras casas que o filho dispute a atenção da mãe. E tem um pouco desses ciúmes. Sugestão é o seguinte: mantenha, não pare de dar carinho ao seu esposo. Mantenha isso. E uma coisa que tem que ficar clara para ele é o seguinte: antes de você, o papai já estava aqui com a mamãe. Então, quem chegou primeiro? Ah, o papai. Então, você agora tem o amor da mamãe? Tem o amor da mamãe, com certeza. Mas quem chegou primeiro foi o papai. E eu tenho que cuidar do papai, porque senão é injusto com ele, porque foi ele que chegou primeiro na minha vida. Isso é um dos argumentos que você pode usar. Aqui em casa, nós temos um mais novo que pede muito isso, e ele mesmo criou uma coisa. Ele falou, então tá, eu quero saber qual de vocês dois me ama mais. E ele faz o desafio de quem o ama mais. Ele deita e manda a gente ficar beijando e abraçando ele para ver quem é que o ama mais. E esse desafio a gente só faz no sábado para ficar mais especial. E aí, sempre ele fala que é a mamãe, sempre é a mamãe que ganha, porque ele quer a mamãe para ele, né? Lógico, ele inventou tudo isso porque ele está querendo disputar esse amor. Isso é normal, tá, Janice? Normal, seu filho. Então, só continue explicando a ele e não pare de dar carinho e atenção ao seu esposo, dizendo que ele chegou primeiro. E peça para o seu esposo também oferecer esse carinho ao filho, e vocês dois façam sempre isso juntos, para que ele perceba. Mas se você tiver possibilidade, Janice,
de tirar uns momentos e dizer, agora é a hora que é só nós dois, nossa vez, só nós dois. É a minha vez, eu e o papai, depois é a vez eu e você. E tirar esse momento, que seja 15 minutos, ele vai se suprir e ele talvez vai dar uma acalmada. Mas isso é normal e é fase, isso passa também, tá bom? É porque provavelmente você deve ser uma mãezona, sim, ele deve ter uma simbiose muito forte com você. Se essa simbiose está saudável, muito bem. Mais à frente a gente vai saber se essa simbiose é saudável ou não. Não posso te dizer porque eu não conheço a sua história agora. Mas continue fazendo carinho no seu esposo em primeiro lugar. Isso é o ideal, tá ok? Doutora Vanessa, quanta dica fantástica. E eu tenho a última pergunta, porque o nosso tempo já está encerrando. Eu confesso que eu gostaria de ter mais umas 3 horas e eu tenho certeza que teria muito assunto para a gente comentar. E eu vou fazer uma pergunta, e queria que a senhora respondesse para a gente em 2 minutinhos. As famílias, muitas estão passando boa parte do tempo dentro de casa. Algumas, os pais já voltaram para atividades e tal, mas eles nunca passaram por isso, de passar tanto tempo junto. E isso tem gerado, às vezes, muita ansiedade, alguns conflitos. E a gente tem observado o seguinte... os pais, normalmente, se a criança faz alguma coisa errada, o pai pede perdão, pede desculpa, você não deve fazer assim. Agora, muitas vezes, os pais também erram com os filhos. E muitos pais não pedem perdão para os filhos quando eles erram, porque eles têm medo de perder a autoridade. Como esse pai deve se sentir e como ele precisa compreender essa importância de pedir perdão para esse relacionamento com ele e com o filho? Olha, é difícil essa questão, porque o que aconteceu? Os pais estavam envolvidos em trabalhos fora, foi para dentro de casa, aí começa a ver um monte de coisa que não via antes, porque está muito intenso. E aí quero consertar tudo de uma vez, é como se eu tivesse que consertar tudo aquilo que eu não estava fazendo antes. Calma aí. Primeiro, você não vai consertar a sua família em tempo de crise, não é hora. Esse é um ponto principal, pai e mãe. Não adianta você falar assim, agora eu vou consertar, vou corrigir todos os erros que estavam nessa família. Tudo que estava acontecendo, vou corrigir agora. Não é esse o momento, porque agora está todo mundo em fase de adaptação. Outra coisa, quando você pede desculpas, que você exagera, que você criticou, que você gritou, que você exigiu demais, você tem ordens muito complexas, quando você pede desculpas e diz que você não perde autoridade, você ganha autoridade. Muitos de nós achamos que perdemos a autoridade quando pedimos perdão, e não é verdade. Quando você pede perdão e você tem um relacionamento de conversa sincera, o seu filho passa a confiar mais em você e começa a te escutar e a te obedecer pelo respeito e por saber que você está junto com ele nessa. E até é mais fácil para ele te obedecer depois, entende? Então, por favor, reconheça os seus erros e tenha esses momentos como se fosse assim, ó, sei lá, faz uma caixinha dos pedidos de desculpa, olha o que o papai fez de errado, olha o que a mamãe fez de errado hoje e tal, e vocês vão colocando os pedidos de desculpas. Ou então pergunte para os seus filhos, pergunte para todos vocês, o que eu tenho errado? Pergunta para o seu filho assim, o que você gostaria que o papai e a mamãe fosse? Como vocês gostariam que a gente fosse? Só para você entender como eles estão pensando, como eles estão agindo. E, ao mesmo tempo, você também vai dizer isso para ele. Ó, nós gostaríamos que vocês fossem filhos assim, assim, assado. E vocês comecem a fazer os acordos e os combinados. E aquilo que não der certo, aquilo que você também não cumpriu, você peça desculpas. Faça uma caixinha dos pedidos de desculpas em casa, se você tem dificuldade para isso. Faça por escrito, não sei. E crie um momento para isso, né? É uma sugestão. Que fantástico. Gente, o nosso tempo está terminando. Tem gente que colocou aqui que passaria muito tempo ainda ouvindo essas dicas maravilhosas. Amém. Nós, do Ministério da Criança, a gente fez essa parceria fantástica com o Departamento de Família, porque a gente sabe que é muito importante nós estarmos unidos, porque a família, nós pretendemos seguir juntos, né, até Cristo voltar.
E o nosso desejo é estarmos aqui para servir a Igreja de Deus. E esse momento de pandemia, nós pensamos numa trimestral diferente, onde a gente poderia atingir os pais com esse momento especial para ajudá-los a crescer. Quem sabe daqui 1, 2 meses volta à rotina que nós tínhamos antes. Mas como família, nós não podemos voltar como nós éramos antes. Nós precisamos crescer. Nós precisamos continuar crescendo. E eu quero dizer que esses momentos que a senhora passou conosco, doutora Vanessa, foi fantástico. A Solange trouxe dicas fantásticas, você nos trouxe momentos maravilhosos. E nós estamos encerrando, mas eu gostaria que você colocasse, eu sei que tem muitas famílias que já lhe conheciam, algumas que estão lhe conhecendo e que talvez queiram manter contato contigo depois desse momento para continuar em família, crescendo ou tratando algumas situações que tem enfrentado. Como que eles fazem contato? Qual é o projeto que você tem desenvolvido? Ok. Então, muitos que estão aqui acompanhando, alguns já me conhecem e tal. Com essa pandemia, eu vou ter que fazer agora trabalho online, já estou fazendo. Eu tenho algumas frentes de trabalho. A primeira é a mentoria para pais. O que é isso? Eu trabalho com a mentoria tanto pedagógica, no sentido de desenvolvimento, eu ensino o que os pais vão fazer semanalmente. Eu dou uma estrutura, o pai tem um horário comigo, o horário que ele tem comigo, a gente faz uma estrutura, ele me dá a realidade dele, e aí a gente faz as mentorias para os pais. E para as mulheres, eu tenho um trabalho já de mais ou menos uns 4 anos, que se chama GPS para as Mulheres, Grupo de Perspectiva Saudável. Eu vou abrir uma turma agora, para uma turma de mulheres para fazer esse treinamento, que são aulas práticas e aulas que têm um intuito cognitivo também, de mudanças de perspectiva para que as mulheres consigam, essas mulheres multitarefas, cristãs, casadas, que têm filhos, ou até que não têm filhos, mas que estão com a crise de identidade, que não está conseguindo se resolver em si mesmo, e aí vem então para fazer o GPS comigo e fazer uma nova reestrutura de vida nesse GPS, tá? Eu vou estar abrindo uma turma, eu gostaria de ter uma turma de vocês aí da Associação Oeste Paranaense, gostaria de ter uma turma aí do Paraná. Eu vou abrir uma turma para o Japão, a gente vai ter uma turma de mulheres no Japão, e queria ter essa turma com vocês aí. Façam contato comigo, tem o meu canal no YouTube, Vanessa Krominski, e Instagram é Vanessa Krominski também, mas se puderem anotar a questão do WhatsApp, é 61 99291 9461. E aí as mulheres que precisarem e que quiserem, ou as famílias que precisarem de mentoria, ou as mulheres que precisarem participarem, ou que tiverem interesse de participar do GPS, vou estar abrindo vagas limitadas, tá certo? Porque não dá para ser turmas grandes, e nós vamos abrir uma turminha aí para vocês, eu gostaria muito de fazer essa turminha para vocês aí do Paraná. Combinado? E de mentoria depende muito, tá? E é isso, gente, estarei à disposição de vocês. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando e te usando para ajudar as famílias aí da igreja, para ajudar as mulheres, os homens, para esse crescimento pessoal e familiar. Que Deus abençoe muito a sua família também, doutora Vanessa. Obrigada. Querida família da OP, que esteve nos acompanhando aí, eu quero dizer que nós estamos muito felizes pelo tempo que nós passamos juntos. Mas não fica aqui. Vai ficar um desafio para vocês. Na verdade, pegue um caderno aí, uma caneta e anote. Primeiro desafio é: escolha alguma dica do que você ouviu hoje e realize com o seu filho hoje à noite ou amanhã. E agora eu quero que você anote o Instagram da associação. O Instagram da associação vai aparecer aqui embaixo, é @adventistasaop. E nos próximos dias, já começando hoje, se você entrar lá no Instagram Adventistas AOP, já vão ter dicas de culto familiar, dicas de como estudar a lição, dicas de relacionamento familiar. Então, são vídeos ali para que você possa colocar em prática a partir de agora. Esta semana, todos os dias, nós teremos vídeos
para crianças desde o hall até os adolescentes, com dicas para os pais do que fazer nesses momentos especiais com seus filhos. Porque essa é uma semana especial e o Ministério da Criança e o Departamento de Família querem fazer com que você possa continuar crescendo e se desenvolvendo. E as fotos que você bater, que você tirar fazendo essas atividades, você vai entrar no Instagram, @adventistasaop, e vai marcar ali, né, a gente, e postem as fotos no seu Instagram, marque a gente para que a gente possa ver os desafios e as atividades que vocês desenvolveram. Nosso agradecimento a todos que estão aqui pelo final de semana, a Rose, Pastor Paulo, Elissandro. Foi um final de semana maravilhoso e continua amanhã. Então amanhã é o dia do desafio, não é, Pastor Paulo? Exatamente. Desde ontem nós fomos coletando ideias maravilhosas para a família ficar mais saudável. Então, amanhã é o dia de praticar. Se você ainda não praticou, amanhã será o dia de pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. E se você já faz a maioria destas coisas que falamos aqui, então continue fazendo, porque você está no caminho certo. É verdade. E não esqueça que amanhã à noite o nosso encontro é nos domingos especiais, aqui no canal da OP. E nós vamos apresentar antes do culto, nós vamos passar para vocês quem são os vencedores. Todas as fotos enviadas da sua família para o Instagram da OP, para o WhatsApp da OP, as 15 primeiras famílias que mandaram vão receber esse prêmio. Queridos, vamos conversar com Deus e encerrar esse momento? Senhor nosso Deus, gratos te somos por os momentos que passamos aqui. Tivemos um final de semana maravilhoso e continuaremos contigo nesse término de sábado para essa nova semana que está iniciando. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado pelo carinho e a proteção que já tem nos dado, e que os momentos que se seguem, que tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática. Agradecemos, Senhor, pelas famílias que nós temos aqui na Associação Oeste Paranaense, e todas as famílias que têm nos acompanhado, que as Tuas bênçãos estejam no lar deles. É o que nós lhe pedimos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.